Olá, bom dia, muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso encontro nas manhãs de quarta-feira para a nossa live, não é? Vamos trocar ideias, trocar energias, isso é muito bacana, isso é muito legal para a gente poder bater um papo, trocar ideias, tá bom? A Gabizinha Pereira já entrou, a Jussara Godinho também, Joel F, psicanalista também, muito bom dia. Bem-vindos, bem-vindas. Cristiano também, muito bom dia. A live de hoje vamos falar sobre um tema muito importante, sobre os diversos tipos de violência, não é? Geralmente nós entendemos que a violência é agressão, é um tapa, é um chute, é um xingo, é um pescoção e assim por diante, mas não é, não é? Xavi também, muito bom dia para você. Bom, se você quiser compartilhar, mandar aí o aviãozinho embaixo para mais pessoas estarem conosco, será muito importante, muito interessante, porque o tema é de grande relevância, né? Os diversos tipos de violência. Certamente você já cometeu algum tipo de violência com seu parceiro, com sua parceira, ou sofre ou sofreu esse tipo de violência do seu parceiro, da sua parceira, não é? Vamos nos atermos aqui hoje às relações amorosas, não é? É claro que sempre que falamos em violência, sempre que falamos, trazemos aqui os temas para discussão, ele serve na relação amorosa, relação familiar, na relação laboral, na relação social, enfim, não importa o ambiente, as relações humanas, a inter-relação, a relação com este outro, não é? Então, a violência, o tipo de violência, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Eu quero deixar você bastante à vontade, se você quiser participar, se você quiser trazer um depoimento, quiser fazer uma pergunta, para que esse nosso momento se torne mais dinâmico, para que essa troca de ideias realmente ela ganhe um tom de realidade, de realismo, não é? Para sairmos do conceitual, tá bom? Bem, violência, violência na relação. Será mesmo que a violência é só aquela que qualquer pessoa identifica como a agressão, o soco, o tapa, aquele que faz na luta, né? Aquela guilhotina, enfim? Será que é só isso quando ele ou ela aparece com o olho roxo? Violência na relação amorosa. Seria só isso? Bem, este tipo de violência, de agressão física, de difamação, como nós já conhecemos, não é? Tanto a agressão como a difamação, como o assédio moral, são crimes, são violência, tipos de violência que agridem, que machuca a pessoa, que machuca este outro. E este tipo de violência, ele acontece, eu repito, nos mais variados ambientes, nos mais diversos lugares onde frequentamos. W. Fiores também, muito bom dia. Cristiano, olá Cristiano. Bom, mas a violência, aquela que vai calejando, aquela que vai humilhando, que vai diminuindo, que vai fazendo com que o outro se sinta cada vez menor, cada vez menos, cada vez mais um verme, cada vez mais insignificante, são outros tipos de violência que vão acontecendo no dia a dia. Como, por exemplo, vamos iniciar esse nosso bate-papo falando sobre críticas destrutivas. Bem, nós temos que entender que a crítica, nós temos dois tipos de críticas, ou quantos tipos de críticas quisermos conceituar. Mas há aquela crítica construtiva, olha, ficou muito legal o seu trabalho, ficou muito bacana, muito legal. Mas que tal você adicionar isso ou eliminar isso? Que tal nós reescrevemos esse trabalho? Que tal a gente trazer uma referência bibliográfica? Que tal a gente fazer? Enfim, é aquela crítica que vai construir, que vai agregar valor. Então, esse tipo de crítica, ele agrega, ele acrescenta, ele nos fortalece e nos faz crescer. Claro que sempre haveremos de compreender a forma, o jeito, né, o método em que esta crítica é feita, que nós recebemos essa crítica, tá bom? Karen Bortolini também, muito bom dia. E a crítica destrutiva. Aquela crítica destrutiva, ela é perniciosa se ela for recorrente.
Ah, você só faz tudo errado. Você nunca acerta. Ah, você não compreende. Eu explico e você não aprende. Olha, você está cometendo o mesmo erro que cometeu ontem. Olha, esse trabalho aqui, os mesmos erros de português, caso seja um trabalho escrito. Você não aprende a arrumar esta casa. Olha só, você só guarda, revira todo o guarda-roupa quando vai pegar uma camiseta. Você não consegue limpar direito o carro. Ah, se fosse para limpar desse jeito, eu limparia o carro. Se fosse para fazer assim, eu mesmo faria. Sabe aquela crítica destrutiva que ela vai ficando persistente e recorrente, diminuindo este outro? É uma crítica não no sentido de melhorar, mas unicamente de apontar a falha, de apontar este erro. Lembremos-nos lá da primeira infância, do 0 ao 2, por exemplo, quando a criança é submetida a esse tipo de educação, não é? De comportamento dos pais, você não sabe, você não consegue, você é incapaz, você faz tudo errado. Isso tende a transformar este adulto numa pessoa indecisa, numa pessoa com dificuldades de escolher caminhos, mudar rotas, refazer, retornar, replanejar ou planejar, reiniciar um processo, porque lá atrás isso aconteceu, e tende também a induzir esta criança a um determinismo psíquico enquanto adulto, a permanecer em relações assim. E quando a crítica é só destrutiva, não no sentido de construir, de orientar, de reorientar, de reencaminhar, mas no sentido de desdenhar esse outro, é uma forma de agressão psicológica poderosa que diminui o parceiro ou a parceira, que reduz, que o coloca no lugar de menos, de menor, sempre na prateleira de baixo, uma espécie de humilhação. Então é terrível esse tipo de comportamento de o tempo todo ficar com crítica destrutiva. Deve ser Márcio ou Marcos, bom dia. Também Linhares, Pri, bom dia para você também. Bom, vamos falar sobre intimidação psicológica, que é outra questão importante que nós temos que falar e deixar muito claro, porque nós observamos isso nas relações. É quando ele ou ela exerce a sua força, a força que ele tem, não a força física, mas a força, o poder, o lugar que ele ocupa, seja numa posição, por exemplo, hierárquica, e aí vale numa empresa, vale numa relação familiar, enfim, não importa, aquela questão do organograma, da pirâmide organizacional, digamos assim, ou mesmo dentro de casa. Vamos falar daqui a pouquinho sobre a manipulação financeira, mas esta manipulação, este manipular, fazer com que o outro se sinta igualmente na colocação anterior, reduzido, sem condições de decidir, sem condições para executar determinadas coisas. Então essa intimidação psicológica, onde esta outra assume o poder, assume o controle, assume as decisões, tem que ser do jeito dele, porque você não sabe, eu já te dei muitas chances, mas você não consegue resolver, você não consegue fazer. É um tipo de intimidação, portanto é uma violência psicológica. Esse tipo de violência, a exemplo das críticas destrutivas, faz com que a pessoa vá se sentindo cada vez menos, cada vez mais impotente, sem poder de reação. Ele se torna manipulado, se torna controlado, fica na cordinha. Então, esse tipo de intimidação psicológica também é terrível e é um caso sério de violência psicológica. Associado, aliado também, à invalidação do sentimento. E aqui eu quero chamar a atenção, meu querido e minha querida, a algo muito importante que nós observamos isso na clínica, no dia a dia. A invalidação do sentimento do outro. Isso é como uma espada que entra no coração, é como um punhal avassalador que destrói por dentro, que corrói por dentro o outro, porque quando o parceiro ou a parceira invalida o meu sentimento, desdenha o meu sentimento, faz com que eu não possa, por exemplo, manifestar-me, que eu não possa falar, que eu não possa esclarecer, que eu não posso falar que eu estou triste, não posso falar que estou
né, oprimido, que estou indeciso, que estou em dúvida. Então, quando eu invalido esse sentimento do outro, desdenhando esta dor do outro, como se a dor do outro não fosse importante, como se o sentimento do outro não fosse importante, não há, só para lembrar, não há dor maior e dor menor. O que existe é a dor. O tamanho, a intensidade, os efeitos avassaladores em cada um é muito peculiar. Não tem como, não há terapeuta, não há ninguém, exceto Deus, não é? Que possa avaliar, que possa mensurar esse tamanho. Então, para com isso, você está com frescura. Vá, qualquer criança consegue resolver isso. Para de chorar, isso não é nada. Entende? Esse tipo é mais ou menos parecido quando os leigos vão se relacionar com as pessoas que estão em depressão. Você é mais forte que isso, supera. O que é isso? Tem muita gente que precisa de você. Você vai sair dessa. Todo aquele aconselhamento errado, equivocado, que faz com que a pessoa permaneça neste lugar depressivo, permaneça nesse lugar de impotência de reação. Percebam que eu estou trazendo algumas características, alguns comportamentos que são violência psicológica, não é? Não há tapa, não há soco, não há pontapé, não há nada disso, mas há sim uma violência que vai transformando este outro refém da relação, refém deste que exerce esta manipulação, este controle psicológico. E isso é terrível, e isso é desumano, porque nós vamos anulando este outro, tá bom? Olga, bom dia, minha querida. Ricardo Jesus de Souza, muito bom dia para você, tá bom? Bom, vamos falar então também, ainda sobre a invalidação dos sentimentos que nós falamos, não é? Quando eu menosprezo a emoção do outro, ou então quando eu rio da dificuldade desse outro. Rir da dificuldade do outro, por exemplo. Rir do lamento do outro. Rir do sofrimento deste outro. Desenhar, menosprezar, diminuir. Isso é violência psicológica. Nós não podemos, de forma alguma, nem cogitar a possibilidade de rir do sentimento do outro, ou impedir ou invalidar este sentimento, porque para mim aquilo pode não representar nada. Eu já passei por isso, já consegui ressignificar, já consegui elaborar, eu estou em terapia, eu consigo lidar com esta situação com mais facilidade. Não que estejamos curados, aprendemos a lidar com isso, porque o passado não apagamos, não é? Não conseguimos apagar o passado. O que aconteceu, aconteceu. Eu só sei lidar melhor com isso agora. Eu elaborei, eu ressignifiquei isso, eu dei um novo sentido, eu entendi a forma com que isso aconteceu, de que forma refletiu no presente e como eu devo lidar, agir daqui para frente. Mas o outro não. O outro não aprendeu, o outro está num processo. Então, desdenhar, invalidar o sentimento do outro é terrível demais, principalmente quando isso é consciente. Geralmente quem faz isso sabe que está fazendo isso com o outro, sabe que está colocando o outro neste lugar de aprisionamento, de dependência, de opressão, num lugar onde esta outra não consegue sair, não consegue se movimentar, porque não consegue encontrar a saída, não consegue encontrar a chave para abrir esta porta desta prisão e sair deste lugar, porque está sendo invalidado, porque está sendo oprimido, está sendo intimidado nesta relação. Então é muito complexo, meu querido, minha querida. Temos que prestar atenção nas nossas ações, nos nossos comportamentos. Outra questão importante é a chantagem emocional. E aqui isso mais comum do que possamos imaginar. A chantagem emocional. Quando ele ou ela, quando um ou outro, enfim, exerce este poder de invalidação, de intimidação e começa a fazer ameaça de punição ao outro. Ameaça de punição. Olha, se você não fizer isso, eu vou cortar aquilo, hein? Se você não fizer isso, eu vou contar não sei para quem. Esta ameaça de punição é terrível quando você percebe essa fragilidade do outro e você ameaça puni-lo, ameaça abandoná-lo, por exemplo. É comum nas relações. Bom, tem tanta gente por aí, se você não quer, tem quem queira. Parece brincadeira isso, mas é pura verdade.
especialmente nas relações narcísicas, não é? Com esse calor, você dorme com o ar e depois de manhã acorda tudo ressecado, né? Não gosto de ar, mas fazer o quê? Não dá para dormir. Esta chantagem emocional é muito característico do narcisista, não é? Então as pessoas que viveram relações com um narcisista, com uma narcisista, sabem o que eu estou dizendo. Então esta ameaça de punição o tempo todo vive sob ameaça, sob um medo, um clima tenso, não é? A ameaça do abandono, por exemplo. Então ela intimidou, crítica destrutiva, invalida sentimentos, vai diminuindo a tal ponto este outro, essa outra, que começa a fazer chantagem emocional. Não é? O outro sente-se preso, invalidado, intimidado, sem poder de ação, sem poder de reação, e acaba então sendo uma presa fácil para esta ameaça de punição. Não é? Uma presa fácil quando vem uma ameaça de abandono. Bem, se você não quiser, tudo bem, tem quem queira, tá cheio de gente por aí. Agradeça por estar comigo. Olha o padrão de vida que eu te dou. Olha as coisas que eu te ofereço. Não falta nada na geladeira. Olha só, você sempre está passeando. Olha as roupas que eu compro para você. O que você perde eu dou. Não é? Olha só que tipo de agressão psicológica violenta e chega a ser covarde, né? Se quiser se divorciar, te vira, do meu bolso não vai ter nenhum real. Ô, Jussara, é verdade, isso é muito comum. Se quiser ir embora, vá, né? Isso é verdade que a Jussara trouxe nessa. Se você quiser se divorciar, tudo bem, fique à vontade, mas não conte com um real do meu bolso. Se vira, mais ou menos assim. Aqui você tem, olha, não falta nada. A geladeira está farta, a casa está, você tem roupa, você tem energia, tem ar-condicionado, você tem comida, você tem... Se quiser ir embora, vá, olha, mas depois não volte, que eu não quero mais você. Ou então, quer ir embora, vá, mas não conte com mais um centavo meu. Esse é um tipo de violência psicológica terrível, cruel, parece que está mantendo o outro na coleira. Vamos imaginar um cachorrinho. Olha, você era um cachorro de rua, eu peguei você, eu te dou ração, eu te dou água, te dou uns bifinhos de vez em quando, aquelas guloseimas, eu levo você para caminhar, o veterinário cuida de você, não falta nada aqui. Se você escapar da coleira, vai virar cachorro de rua, porque eu não pego mais você. Mal comparando é isso. E tem pessoas que fazem isso com seu parceiro, com sua parceira. Vai dirigir, tá ficando doida, vai dar com o carro no primeiro poste que encontrar. Pois é, isso é um tipo de invalidação de crítica terrível. A Jussara está trazendo alguns exemplos que acontecem na clínica, não é? Vai tirar carta por quê? Por que você vai trabalhar? Isso ainda, por incrível que pareça, ainda há certo machismo e de alguns homens que não queiram que a mulher trabalhe. Vai trabalhar por quê? Não precisa, eu te sustento, tem tudo aqui em casa, por que você vai trabalhar? Olha o lugar, literalmente de coleira, que alguns querem manter o seu parceiro, a sua parceira, não é? Impedindo este outro de ter suas próprias relações, sua própria liberdade e assim por diante, a sua independência financeira, não é? Mantendo este outro nesta prisão, neste lugar terrível. Outra questão importante é a invasão da privacidade. Aqui, meu querido e minha querida, isso é terrível. Ainda ontem eu conversava com uma pessoa a respeito da liberdade. Muitas pessoas não perceberam que, ao invés de ficar bisbilhotando o celular, bisbilhotando o bolso para ver se tem bilhetinho, cheirando para ver se tem perfume, olhando para ver se tem batom aqui, ou perfume lá, ou fio de cabelo, enfim. Ao invés de ficar fazendo esse tipo de coisa, temos que aprender a lidar com a seguinte verdade: quanto mais liberdade eu der, mais preso a mim esse outro ficará. Quanto menos opressão eu fizer, mais à vontade esse outro ficará do meu lado. Quanto mais eu compreender, mais compreendido serei. Quanto mais eu amar, quanto mais eu compreender, mais amado, mais compreendido, não é? Isso lhe é peculiar, é a oração de São Francisco, não é verdade? Então as pessoas não percebem esse tipo de coisa e começam a invadir essa privacidade do outro para aprisioná-lo numa espécie de violar essa sua individualidade,
a bolsa, o bolso, o celular, com quem estava, WhatsApp, Facebook e tal. Você curtiu aqui, você foi lá, quem são as pessoas? E esse tipo de invasão, não é? Parece que querendo descobrir alguma coisa para depois chantagear. Então essa invasão de privacidade é terrível, é uma forma de violência também. Portanto, na live de hoje estamos falando dos diversos tipos de violência. Não são, repito, apenas tapas, agressões, pontapés. Não. Este é o mais evidente, enfim, que coloca em risco a integridade física do outro. Mas esse tipo de violência psicológica, de violência a conta-gotas que vai acontecendo no dia a dia, torna este outro prisioneiro, aprisionado nesta relação altamente tóxica e que ele não consegue sair porque ele foi duramente criticado, intimidações psicológicas, a invalidação de seus sentimentos, viveu chantagens emocionais violentas, teve a sua privacidade invadida, ou seja, ele se torna um fraco, se torna uma presa fácil. Não é? E quando sai dessa relação, geralmente vai envolver-se noutra relação, que Freud vai chamar de determinismo psíquico, ficando naquele loop, naquela espiral, patinando na maionese, não consegue sair daquilo, não é? O Freud chama de determinismo psíquico, repetições. Nós vamos repetindo esse tipo de relações porque o abalo psicológico foi tão grande, tão gigante, que eu não consigo mais me libertar disso, né? É como aquele passarinho que foi criado na gaiola, água, alpiste, tudo ali para ele bonitinho. Você abre a gaiola, ele até sai assim, vai na portinha, caminha pela gaiola, mas volta lá dentro. Está acostumado. A pessoa não consegue entender, não consegue vislumbrar esta liberdade, vislumbrar este grande universo que existe lá fora, porque acostumou-se nesta prisão. Ele aprendeu que eu te dou comida, eu te dou água, eu te dou roupa, eu te dou o que você precisa, a casa tem boa estrutura e tal. Ele aprendeu que isso é viver. Determinismo psíquico. E temos que trabalhar esta questão do nosso paciente, não é? Há atitudes que são bofetadas na alma, é verdade, Jussara, é verdade. Outra questão importante é o controle financeiro, não é? E muita gente ainda hoje se deixa levar por isso. Casar porque ele é um bom partido ou porque ela é um bom partido. Tem grana, vai me dar estabilidade financeira. Como que se isso bastasse. Como que se isso fosse o bastante. Como que se isso fosse o suficiente para... ou uma condição para a felicidade. E não é. Não é. Nunca foi e não é. E temos que entender isso. Eu vou casar com o cara porque ele é rico. Vou casar com ela porque ela é herdeira, ela é milionária. Não é? Nós vamos ter sérios problemas lá fora. Porque quando o tipo de violência deste controle financeiro entra em ação, a pessoa vai impedir o outro de trabalhar, a pessoa vai privar dos seus desejos, não é? Ele manipula financeiramente este outro, esta outra. Nossa, como você gasta, só me dá despesa, eu sou provedor da casa, eu é que sustento, eu não aguento mais, você só gasta, enfim, ele vai tornando este outro, esta outra, dependente de tudo. Dependente, é claro que ele provê a casa, geralmente ele provê a casa, não falta nada, enfim, das necessidades de uma família, mas este outro, essa outra não tem uma liberdade para nada, para comprar um anelzinho, para ir no salão de beleza, enfim, um cabeleireiro, para sair à tarde, tomar um café com as amigas, enfim, não consegue porque há um controle financeiro. E a pessoa vai se sentindo gastona, se sentindo invalidada, se sentindo encostada neste outro como uma espécie de dependente. Então aquilo que no primeiro momento pareceu ser interessante, vai ficando tóxico, vai ficando insustentável, insuportável ao longo das relações. Então esse tipo de violência também é terrível, também é cruel, não é? E a pessoa às vezes entra nesse tipo de relação, saindo de uma relação tóxica, saindo de uma toxicidade, saindo de uma dificuldade e não percebe, porque aparentemente este universo é atraente, é algo que me atrai. Mas o perigo da repetição é muito grande, porque as estratégias, as aparências, o circo é sempre o mesmo, não é? Há um tipo de violência também
que é o silêncio, não é? Aquele silêncio punitivo, aquele silêncio gritante, aquele silêncio ensurdecedor que ele ou ela usa ou se vale para atingir o outro. E aqui eu quero abrir alguns parênteses para falar para você que é um tipo de comunicação tóxica, de comunicação ruidosa, de violência, uma das mais terríveis tipos de violência psicológica, porque você pergunta, o que foi? Nada. O que você está sentindo? Nada. Não, mas você mudou de repente, o que está acontecendo? Nada, não enche o saco, já falei que é nada. Mas viu, desde ontem você está assim, eu te fiz alguma coisa? Nada. Mas cala a boca! Fica quieta, fique quieto! Esse tipo de silêncio, com essas palavras entrecortadas, fique quieto, você não sabe de nada, não estou sentindo nada, fica na tua, não me enche o saco, é um tipo de silêncio onde eu não comunico, onde este outro não sabe do meu sentimento, não sabe o que eu estou pensando, não sabe o que eu estou sentindo. Com o tempo, este tipo de comportamento faz com que este parceiro, esta parceira, vítima desse silêncio, comece a se sentir culpada por alguma coisa. Comece a sentir responsável por alguma coisa, responsável por aquele silêncio, responsável por aquele sentimento do outro, responsável por aquela aparente tristeza, responsável. Bem característico do comportamento narcísico, não é? Do narcisista. Então perceba que esse tipo de... Quando o outro não fala, quando o outro não se comunica, quando o outro age desta forma, não é nada, não é nada. Mas eu te fiz alguma coisa, você sabe se fez ou não. Sabe esse tipo de ironia, esse tipo de acusação? Essa é uma violência pior do que um tapa na cara. Pior até mesmo do que um chute na perna ou um tapa na bunda, como queiram, um puxão de orelhas. É muito pior porque a pessoa fica desorientada. Ela já está sendo vítima de diversos tipos de violência naquela relação. E quando vai perguntar, quando vai questionar, a pessoa acaba então não tendo esse feedback. Este outro não fala o que está sentindo, não fala o que aconteceu, não fala o que está vivendo, não fala sequer dá uma pista do que está acontecendo. Então esse tipo de silêncio punitivo, ensurdecedor, gritante, que magoa este parceiro, esta parceira, não é? O não falar. Lá no começo nós vimos que eu tenho invalidado o meu sentimento. Isso não é nada e tal. E quando este outro, que eu quero saber desse sentimento do outro, ele também me invalida. Você percebe este cárcere, esta prisão, este universo de toxicidade que a pessoa vai vivendo numa prisão de violência psicológica muito grande. Não é? Jaqueline, bom dia. Severino também, muito bom dia. Gaslighting, que é um novo tipo de manipulação, não é? Que, na verdade, é um termo inglês contemporâneo que vai falar sobre um tipo de violência psicológica que também é terrível. Por exemplo, quando ele ou ela vai falar alguma coisa, você diz assim, você está louco, não é possível, você está louco, você está fora do cabo. Não é possível que você venha com esse papo de novo. Então, num certo momento, aquilo não foi esclarecido, aquilo não foi elucidado, não conversaram, não resolveram aquela questão, aquele ponto. Aí, mais adiante, quando ele ou ela vai perguntar, vai dizer, você está louco. Não é possível, você está fora do cabo. Precisa ir no psiquiatra, precisa ir no psicólogo, você está louca. De novo com essa história. Mas só que lá atrás não foi resolvido, não foi elucidado. Porque todas aquelas invalidações que falamos na live de hoje, associadas a esse silêncio ensurdecedor, o outro continua nessa situação de ignorância, de ignorar o que está acontecendo. E aí vem, você está louco, você está louca, você está fora do cabo, só pode ser isso. Você não compreende, já expliquei 200 bilhões de vezes, você está louco, você precisa procurar ajuda, você está doente, precisa tomar remédio. Vou internar você no manicômio. Não é? Esse tipo de fala é altamente pernicioso, que é um tipo
de lugar, que eu vou colocando meu parceiro, minha parceira, de incapacidade de reação, de imobilidade. A pessoa começa a acreditar realmente, será possível? Será que estou ficando louco? Será que estou ficando louca? Que eu não consigo entender isso, não é? Que eu não consigo perceber isso? Será que realmente eu estou ficando louco? Será que realmente eu estou fora do cabo? Será que realmente eu não estou compreendendo o que está acontecendo? É terrível. Ou então você não é capaz. Você não consegue fazer isso, você não consegue fazer aquilo. Eu sempre tenho que fazer para você. Então perceba, você está louco, você não é capaz. Você é burro, não consegue entender. Eu explico para você e você não entende. Estou cansado de explicar, está sempre errando, sempre cometendo o mesmo erro. Perceba que são tipos de violência terríveis, não é? É como espadas, como facas que vão cravando no peito e a pessoa vai se tornando imobilizada, sem condições, sem poder de reagir, sem poder, sem condições de sair desta relação. Amanda, a quem me Amanda, tudo bem? Bom dia para você, minha querida. Também Elane, também muito bom dia, tá bom? Todos vocês estão entrando, estão aqui conosco. Então, na live de hoje falamos sobre os diversos tipos de violência. A violência na relação não é só a relação, a violência física, mas todos os tipos de violência como essas que nós trouxemos, que nós falamos aqui. Tá bom, meu querido e minha querida? É importante observarmos se eu estou vivendo, sou vítima desse tipo de violência ou se eu estou provocando esta violência com meus comportamentos. É importante identificar isso, é importante percebermos isso, é importante nos vermos nas relações que nós estamos envolvidos para entender que eu posso estar sendo vítima desse tipo de violência, mas posso estar provocando também essa violência no meu parceiro, na minha parceira. Tá bom, meu querido, minha querida? Um grande beijo para você, que seu dia seja maravilhoso e que aprendamos a nos identificarmos dentro das relações nas quais estamos envolvidos. Vítima da toxicidade ou provocando essa toxicidade no outro, tá bom? Grande beijo para você e ótimo dia!